Amigos e camaradas, com este ato público e com a presença e intervenção do primeiro candidato e atual deputado João Dias, aqui estamos a dar o primeiro passo da candidatura da CDU pelo Círculo Eleitoral de Beja às eleições para a Assembleia da República no próximo dia 6 de outubro. Partimos para este novo combate eleitoral com redobrada confiança. Confiança que vem desde logo do trabalho realizado pelo nosso camarada João Dias, como deputado por este distrito e a favor das suas populações, mas também pelo papel que desempenhou para assegurar a defesa dos interesses dos trabalhadores e do povo português. A sua dedicação, o seu empenhamento, o entusiasmo posto nas tarefas de defesa do seu Alentejo e das suas gentes, mas também no país, estamos certos, são motivo de reconhecimento pelas populações do distrito de Beja. Sim, camaradas e amigos, é cedo para fazer balanços, para fazer prestação de contas, mas há uma garantia, com um sentimento profundo de segurança que temos, é que quem aqui em Beja e no país votou na CDU, sentiu que o seu voto foi respeitado, que sente orgulho de que o compromisso foi assumido e por isso mesmo merecemos esse voto das populações. Mas partimos igualmente com confiança pelo papel que desempenharam o conjunto das forças que compõem a CDU, que nestes últimos 4 anos deram uma contribuição decisiva com a sua intervenção e proposta para resolver problemas urgentes e inadiáveis, recuperar condições de vida e de trabalho, repor direitos e rendimentos dos trabalhadores e do povo. A confiança de uma força que sabe que é portadora de um projeto verdadeiramente alternativo para avançar de forma decidida na solução dos problemas nacionais. Sim, partimos para esta importante batalha eleitoral com o pensamento confiante que é possível garantir um bom resultado pelo nosso projeto e pelo trabalho realizado. Um trabalho que faz jus ao público reconhecimento da CDU com uma grande força que sabe honrar a palavra dada, respeitar os compromissos assumidos com os portugueses em todas as mais importantes questões nacionais. E isso ficou particularmente patente nesta legislatura que agora termina. Uma legislatura que assumiu características particulares em resultado de uma nova composição e relação de forças na Assembleia da República, que se tornou o centro de importantes decisões a favor dos trabalhadores e do povo, pela decisiva ação, iniciativa e influência das forças que compõem a CDU e dos seus deputados. Uma legislatura marcada desde logo pela resoluta iniciativa do PCP que permitiu criar as condições que conduziram à derrota de um governo responsável por uma retrógrada e violenta ofensiva que ameaçava prolongar-se, o governo PSD-CDS, e abrir uma nova fase da vida política nacional. Uma legislatura que mostrou o decisivo papel dos trabalhadores e das forças da CDU e dos seus deputados numa Assembleia da República alterada na sua composição e num quadro em que o PS e o seu governo minoritário, mas também PSD e CDS agora em minoria na Assembleia, não tinham condições para impor sozinhos a sua política de sempre na sua plenitude. Uma legislatura determinada no plano institucional pela centralidade da Assembleia da República e das forças da CDU na produção das principais iniciativas políticas que permitiram a reposição da conquista de direitos e rendimentos que haviam sido extorquidos nos últimos anos. Avanços e conquistas, entre muitos outros, apenas possíveis pela ação decisiva do PCP e do PEV, como foram a reposição dos salários roubados, o aumento das reformas e das pensões e a reposição do subsídio de Natal por inteiro, o alargamento do abono de família, o fim do corte de subsídio de desemprego, os manuais escolares gratuitos em toda a escolaridade obrigatória, descongelamento da carreira e valorização remuneratória dos trabalhadores da administração pública, a eliminação do pagamento especial por conta para pequenos e médios empresários, ou o desagravamento do IRS para salários mais baixos e intermédios, entre muitas outras. Um vasto conjunto de medidas positivas de reposição e conquista de direitos que 4 orçamentos do Estado particularmente assinalam e que são avanços na vida dos portugueses, é resultado da proposta e iniciativa das forças da CDU. Sim, a diferença nesta legislatura
e nos seus resultados não está no Governo, está na Assembleia da República, está nas novas circunstâncias criadas e na força da CDU que contou e precisa de contar ainda mais e de forma mais reforçada para novas e indispensáveis avanços. Uma legislatura que mostrou quão falsa é a ideia de que as eleições legislativas são eleições para Primeiro-Ministro, como diziam no passado. E quantos de nós, por esse país fora, camaradas, não ouvíamos tantas vezes as pessoas dizerem: eu votava em vocês, mas vocês não ganham, porque as eleições são para Primeiro-Ministro. Quantos e quantos não perceberam que isso era um embuste, porque de facto as eleições são para eleger 230 deputados na Assembleia da República e não para eleger qualquer Primeiro-Ministro ao Governo. Sim, essa é uma mentira posta à nu nas últimas eleições legislativas. O PSD teve mais votos, mas não pôde formar o Governo. O que no dia 6 de outubro se decide é a eleição de deputados e não quem fica à frente. É da composição da Assembleia da República que dependem as soluções políticas e institucionais. Quanto mais deputados tiver a CDU, mais força terão os trabalhadores e o povo. Nós sabemos bem quão positivo foi o que se conseguiu, mas também sabemos que o que conseguimos foi insuficiente e limitado. Sabemos que se ficou aquém na solução de muitos outros problemas e que era urgente dar resposta, porque o governo do PS, tal como antes PSD e CDS, optou por uma política de submissão às imposições do euro e da União Europeia, pela subordinação aos interesses do grande capital monopolista e, com eles, os constrangimentos, atrasos e problemas estruturais que o país enfrenta. Propalam a ideia de que se estão a resolver os problemas do país, dando como exemplo o crescimento da economia, aquém do que é preciso e anémica, e a diminuição do déficit. Mas trata-se de uma completa mistificação, já que os problemas de fundo que marcam a realidade portuguesa não foram, nem estão resolvidos e persistem graves problemas económicos e sociais sem resposta. É por ser assim que se asfixia o investimento público e submete um país com fortes assimetrias de desenvolvimento e a ver reduzida a sua participação nos fundos comunitários de coesão e agricultura. Badalam agora o facto de haver excedentes orçamentais, pois nós deveríamos dizer que aquilo que sobra nos excedentes é o que falta em investimento público, designadamente para este Alentejo, que tanto precisava desse investimento. É por ser assim que o país continua a sofrer as consequências da política de direita de décadas dos governos PSD e CDS. Essa política com a qual é urgente romper. Essa política que tem um conteúdo e uma expressão muito concreta e uma natureza de classe bem determinada. Essa política que está dirigida ao sistemático favorecimento da centralização e concentração da riqueza nas mãos de uns poucos e à sistemática desvalorização do trabalho e dos rendimentos das classes e camadas populares. Sim, derrotou-se em 2015 a versão mais retrógrada da política direita, mas não a política direita que se mantém nos seus traços mais determinantes nas opções da governação do país, pelas mãos do PS, em convergência com o PSD e CDS. Naquilo que é central e decisivo para a defesa dos grandes interesses do capital, lá os encontramos juntos, seja na defesa da atual estrutura económica e do domínio do capital monopolista, seja na concretização dos apoios a milhões para a banca, seja nos acordos sobre as leis laborais para manter o seu nivelamento por baixo, em prejuízo de quem trabalha, seja nas opções em relação à recusa da renegociação da dívida ou da libertação dos constrangimentos impostos pela União Europeia e o euro, entre outros. Para nós é inquestionável que Portugal precisa de outras soluções e a CDU tem soluções e propõe-nos ao nosso povo. Soluções para avançar na resolução dos problemas do país e não andar para trás. Sim, porque o que está verdadeiramente em causa e está em jogo nestas eleições para a Assembleia da República é a escolha
entre dois caminhos. Avançar no que se conquistou e responder aos problemas do país, dando mais força à CDU, ou andar para trás, pelas mãos do PS, PSD e CDS. Avançar com a CDU reforçada na valorização salarial dos trabalhadores portugueses. Valorização assumida como emergência nacional que exige o aumento geral dos salários para todos os trabalhadores. A valorização das profissões e das carreiras. Um aumento significativo do salário médio, o aumento do salário mínimo nacional para os 850 euros e a convergência progressiva com a média salarial da zona euro. Portugal não pode continuar a adiar a concretização de uma verdadeira política de valorização do trabalho e dos trabalhadores. Será possível responder aos problemas demográficos, às taxas de natalidade negativas, que põem em causa o futuro coletivo deste país, sem emprego, sem direitos e desvalorizados, sem eliminar a chaga da precariedade? É possível travar a imigração qualificada dos nossos jovens e até trazer de regresso alguns dos milhares que partiram sem uma alteração funda nos salários? É possível responder às enormes carências de recursos humanos qualificados nos serviços públicos ou modernizar os setores produtivos sem assegurar condições de vida e remuneração idênticos aos que pagam noutros países da União Europeia? Não, não é possível, camaradas. É preciso avançar e não andar para trás, como pretendem PS, PSD e CDS, e se vê no debate em curso na Assembleia da República da alteração ao Código do Trabalho, com as propostas de lei do Governo que intensifica a precariedade e agrava a exploração. Propostas que mantêm as normas gravosas do Código, não revoga designadamente a caducidade da contratação coletiva, nem repõe o princípio do tratamento mais favorável. Tal como é preciso avançar no combate sem tréguas, também pela garantia das pensões e condições de vida dignas, que combine a garantia da atualização anual de todas as reformas e pensões, designadamente as mais baixas, com uma política fiscal mais justa, com os rendimentos do trabalho, a par da garantia do acesso ao Serviço Nacional de Saúde, uma melhor proteção social nas situações de dependência, bem como na garantia do direito à fruição dos tempos livres. Avançar com a CDU reforçada, com uma política que dê prioridade ao investimento público, visando dar um forte impulso ao crescimento económico, assegurar um elevado nível de resposta do desenvolvimento das infraestruturas e equipamentos do Estado, a qualificação de todos os serviços públicos essenciais, com um programa especial e urgente para a saúde. Sim, avançar com a CDU reforçada e não andar para trás, mantendo as taxas moderadoras, desinvestindo no Sistema Nacional de Saúde, mantendo as PPPs e entregando a saúde dos portugueses ao negócio dos grupos privados. Sim, camaradas, neste momento está em discussão uma proposta, um projeto de lei sobre a Lei de Bases da Saúde. Pois, mais uma vez, quando era o momento importante para clarificar do que é que queremos ter, um Serviço Nacional de Saúde, o direito à saúde como um direito, ou entendemos que ela deve de ser área de negócio? Nós entendemos que a saúde não é um negócio, é um direito geral, universal dos portugueses e assim deve ser mantido e não retirado com esta ganância dos grupos económicos. Sim, avançar e não andar para trás, como se depreende da revisão do Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território agora aprovado. Um programa que é mais uma oportunidade perdida para inscrever nas políticas estruturais e medidas necessárias para o desenvolvimento harmonioso e equilibrado do território, no plano económico, social e ambiental, e para a coesão territorial e a eliminação das assimetrias regionais. O Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território persiste na não afetação dos meios, em particular dos meios financeiros para a sua concretização. Ou seja, para dar resposta a problemas como aqui já foram alguns referidos e são sentidos, e têm sido amplamente reclamados, como a valorização da linha ferroviária neste distrito e no Alentejo, seja a ampliação do Hospital de Beja, seja a requalificação da rede viária e o cumprimento do Plano Rodoviário Nacional ou a valorização do aeroporto de Beja, no fundamental,
remete os recursos para o próximo quadro financeiro plurianual, deixando de fora o orçamento do Estado, permitindo assim, mais uma vez, que sejam os critérios, as prioridades de terceiros, em particular das instituições da União Europeia, a determinar as opções que devem caber ao nosso país decidir. Avançar com uma política que tenha como linha essencial o desenvolvimento das forças produtivas e a defesa da produção nacional. Avançar e não andar para trás em novos aumentos de impostos sobre os trabalhadores, na criação de novas taxas e borlas fiscais para o grande capital. Avançar com uma política para promover uma viragem nas políticas ambientais que passa pela planificação e gestão criteriosa dos recursos naturais e não uma economia guiada por critérios financeiros de maximização do lucro que multiplica desigualdades e conduz à predação dos recursos naturais, como vamos constando aqui no Alentejo, com as produções intensivas, em particular do olival e do amendoal. É por tudo isto que justamente dizemos que o regresso do PSD e CDS seria retomar um rumo de afundamento nacional. Da mesma forma, o PS de mãos livres significará a não resolução dos problemas estruturais do nosso país, seja nos serviços públicos, seja no investimento público ou no combate às desigualdades. Prova provada está nas declarações de ontem de um alto responsável do PS que vem falar de bloqueios e de inércia, sem dizer quê, sem dizer quem, sem dizer como. Mas o que esta mensagem embrulhada e redonda significa é que o Partido Socialista está a pensar que a solução boa seria uma maioria absoluta, porque assim não tinha de prestar contas a ninguém, nem convergir, nem entender-se com aqueles que sempre estiveram prontos para esses avanços. Vamos iniciar uma campanha eleitoral para a qual nos precisamos de preparar com toda a determinação. Vamos animados e impulsionados por uma consigna que queremos ver realizada. Avançar é preciso mais força à CDU. Uma campanha que, com convicção, afirme que está nas mãos dos trabalhadores e do povo. Dar força com o seu apoio, o seu voto na CDU, a exigência de uma política que garanta o direito à plena realização das suas vidas. É com a consciência das exigências e das dificuldades que enfrentamos, mas com a confiança de quem, como a CDU, se afirmou indispensável e substituível nos avanços alcançados, que nos dirigimos a todos os eleitores do Distrito de Beja nestas eleições. Dirigimos-nos a todos, incluindo a quem nunca votou na CDU, para destacar que é aqui na Coligação Democrática Unitária que encontra o grande espaço de convergência de democratas e patriotas, de todos aqueles que querem que o seu país avance nos salários, nas pensões, nos serviços públicos, nas funções sociais do Estado, no investimento público, na dinamização económica, na produção nacional e no trabalho com direitos. Dirigimos-nos a todos aqueles que, hesitando ainda sobre o voto certo para derrotar a política direita, encontrarão na CDU a opção mais segura, não apenas em palavras, para assegurar uma alternativa verdadeiramente de esquerda. Mas dirigimos-nos também a todos os que, tendo votado noutros partidos, nos dão razão, a todos que reconhecem que a CDU faz falta à luta pelos seus direitos, a todos os que sabem que não somos iguais aos outros, a todos que não se confundem retórica e demagogia com uma sincera e séria atitude em defesa dos trabalhadores, dos reformados, dos pequenos empresários, a todos lhe dizemos: confiem. Confiem nesta força que, pela sua proposta e projeto, pela prova da sua ação e coerência política, jamais trairá a confiança dos que aspiram a uma real mudança da vida nacional. Partimos para esta batalha com a convicção de que todos os caminhos de reforço da CDU estão em aberto e os vamos percorrer com confiança que nos dá o dever cumprido. Partimos com a consciência que é o povo que cabe decidir. Não há deputados eleitos antes de que o povo vote. E é o povo que com o seu voto que vai decidir a futura composição da Assembleia da República. E por isso é necessário que nestes próximos meses, até às eleições, levando a nossa palavra, ouvindo, sabendo ouvir atentamente outros, debatendo com a noção de que não há vencedores antecipados, por muito que alguns o proclamem. Partimos convictos que é possível avançar e fazer a CDU a força propulsora da mudança que o país precisa.
Sim, camaradas e amigos, não vamos subestimar as dificuldades. Este partido foi capaz, naquela noite das eleições legislativas, foi capaz de avançar com uma solução política. Durante estes quase 4 anos, foi capaz, esteve sempre na fila da frente desses direitos que hoje são realidade para muitos e muitos portugueses. E vocês viram a ofensiva que este partido esteve sujeito. No fundo, custa admitir, mas têm razão. Nós estragamos-lhe o festim que eles tinham previsto para mais 4 anos de governo, para acabar com o resto. E houve um partido, uma força, que ele esteve ali na frente do combate, desmistificando, combatendo e apresentando a solução. Naturalmente, camaradas, vamos ter uma batalha muito exigente, mas nós confiamos no povo português, confiamos na CDU, em cada um de vocês, prontos para assumir esta batalha com confiança. Viva a CDU!